Taurinos, sejam bem-vindos, meus amores. Eu vim trazer para vocês mais uma leitura e o tema de hoje é Crush, o que ele pensa e sente com relação a você. Lembrando que essa leitura é para touro, sol, lua, Vênus e ascendente e que é para homem e mulher, basta você adaptar, tá bom? Vamos lá. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever e apertar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos se você gostar da energia desse canal, tá bom? Você é muito bem-vindo aqui. Vamos lá. O que o crush sente? O que o crush pensa com relação a você que está me ouvindo? Nossa, que legal, gente. Ó, aqui é um crush que tá querendo tomar a decisão, tá? Ó, em cima aqui estão fazendo uma obra, tá? Hoje eu tô gravando em casa, não tô no escritório, então em cima tem obra, vocês vão ouvir uns ruídos, desconsiderem, por favor, tá? E lembrando sempre que você pode deixar sugestão de temas que vocês querem ver aqui no canal, nos comentários, dúvidas, tá? Deixa aí. Escreva se você gostou da leitura ou não, me dá aí o teu retorno, deixa aí nos comentários, eu vou gostar muito de saber a sua opinião, tá bom? Olha, aqui, o crush que veio parar aqui nessa leitura, ele já passou por maus bocados, né? Eu vejo que o maior medo do crush é reviver algumas desilusões amorosas. Parece que alguém já quebrou o coração desse crush. E eu vejo que você confunde muito ele ou ela. Por quê? Devido às desilusões que essa pessoa passou, é como se algo tivesse se apagado dentro dele ou dela, tá? Então era um crush que estava com alguma dificuldade para lidar com emoções e silenciou ou apagou esse lado. O crush estava voltado para outros objetivos, tá bom? Só que aqui parece que no caso encontrar, né, você, ressuscitou algumas emoções que num primeiro momento, porque vocês estão numa fase de, né, início, estão se conhecendo, no primeiro momento deixa ele ou ela muito confuso, tá? Só que aqui também tem um outro lance que é o crush que tem compromisso com outra pessoa, né? Aqui pode ter triângulo também. Então aí você meio que pegou ele e tomou essa pessoa de assalto, né? Ele ou ela não estava preparado para sentir o que está sentindo por você. Ele estava focado numa outra relação. Então ele está muito mexido emocionalmente, ele está confuso, ele não está sabendo muito bem o que fazer, tá? Para outros casos que não é triângulo, o que está acontecendo aqui? É como se você tivesse, ressuscitado o coração desse crush, tá? É como se tivesse muitas emoções com as quais, assim, ele não estava preparado para lidar agora e que a tua presença causa nele ou nela. Então eu vejo alguma confusão emocional, mas eu vejo um sentimento muito profundo, tá? Eu vejo que o crush tá sim querendo, tá, se permitir um pouco mais. O crush pensa muito em você, aqui é você, independente de você ser homem ou mulher. O que me diz que o crush tem muita admiração por você, tem muita vontade, de cruzar essa ponte, tá? Significa que ele tá querendo se permitir, só que ele tá querendo esclarecer algumas dúvidas com relação a você,
tá? Isso significa o quê? O crush está um pouquinho inseguro, mas é devido a essa situação que ele ou ela viveu no passado, tá? Então aqui me fala que existe muita insegurança, muito medo de cair numa furada, principalmente se for triângulo, tá? Principalmente se for triângulo. Ele ou ela tem muito medo, ó, de se envolver com alguém que traga problemas, mas aqui está dizendo pra gente que ele vai sim se posicionar porque existe muito desejo, muita atração, tá? E se a gente está falando diretamente de um triângulo, eu vejo que para tomar essa decisão é muito difícil para esse crush, tá? Aqui fala para você que ele realmente está muito dividido, mas o que faz com que ele se sinta ainda mais inseguro é esse receio, tá? De cair nas mãos erradas. É como se fosse assim, para quem é um triângulo, ele já está acomodado numa situação, ele já domina uma situação. Tá? Então parece que é um crush que está numa zona de conforto, que se sente protegido dentro daquela relação. Aí chega você e traz um sentimento, tá? Que mexe profundamente com ele ou ela, mas que traz essa confusão, porque ele não sabe muito bem o que esperar de você. A outra pessoa, ele ou ela já domina. Então aqui eu vejo ele realmente querendo, ó, tá vendo um esclarecimento chegando? Ele querendo saber mais sobre você, porque aqui é um crush que precisa se sentir seguro. Você tá vendo que ela tá dominando as duas feras? É como se fosse assim, quando ele tiver um domínio maior com relação à situação, aí ele vai se abrir mais. Aí eu vejo ele querendo realmente cruzar essa ponte, se aprofundar e finalmente se decidir, tá? Mas aqui é um crush que precisa muito se sentir seguro. Ó, aqui é alguém que está dominando uma situação. Aqui é alguém que está se deixando conduzir por uma pessoa de personalidade duvidosa. Você está entendendo? Então, o medo do crush é se deixar conduzir por alguém que faça com que ele se perca no caminho. O crush aqui precisa de solo firme, ele tem muita insegurança, tá? Então, a partir do momento que ele sentir que está dominando a situação, aí ele vai se permitir. Se você passar bastante confiança para essa pessoa, tá? Você vai conseguir ter mais a atenção dela. Tendo mais atenção por parte dela, eu vejo que vocês conseguem se conectar de uma maneira muito rápida por conta de tantão de emoções aqui que você provoca nessa pessoa, tá? Mas para quem é o triângulo, a outra pessoa com quem ele ou ela convive tem um peso na vida dele. Porque eu te falei, ó, ele ou ela domina a situação. Você ressuscitou várias emoções aqui que ele achava que nem mais poderia sentir. Aqui pode ter sido um crush que se relacionou com essa pessoa, para quem é triângulo, tá? Conheceu essa pessoa atual após a desilusão, tá? Então pode ter sido alguém que ofereceu uma base, e isso é tudo que ele ou ela precisa, tudo que ele ou ela buscava. Então, para essa pessoa fica muito difícil, tá entendendo? Sair dessa zona de conforto, desse local seguro, dessa situação, dessa pessoa que ele já está acostumado, tá? É como se ele já conhecesse essa pessoa de todas as formas possíveis. Ele sabe até que ponto a pessoa vai, ele já conhece, pode conhecer muito bem a família, ele está muito bem assegurado onde ele está. Então, para ele sair, para ele cruzar essa ponte, ele precisa ter muito claro o que ele vai encontrar atrás dessa porta, tá entendendo? Quando der esse novo passo. Então, tem muito receio com relação a você. Se você é aquela pessoa que às vezes passa um ar mais misterioso, se é o seu charme, aqui isso não vai contar a seu favor, tá? Num primeiro momento pode ser que vai despertar curiosidade, mas depois tudo tem que ficar muito às claras, porque senão esse crush foge, tá? Aqui é alguém que foge daquilo que ele ou ela não domina. Ele abre mão daquilo que ele ou ela não domina. Ele não quer se arriscar, ele não quer tentar, ele não quer correr o risco, ó, de uma perda ou de ser traído ou de se decepcionar novamente, porque ele conhece essa dor, tá bom? Então, ó, aqui, para quem é triângulo, esse compromisso, essas cartas estão aqui embaixo do deck, no final do deck. Esse compromisso tem um peso para ele ou ela, porque lá ele se sente seguro, ó.
a pessoa de lá o acolhe, ouve, parece que dá conselho, tá? Segura mesmo a pessoa. Então aqui, ó, sair fora da relação, mudar de vida, é como se fosse uma aventura, tá? Só que você tá lidando com alguém que tem medo de se aventurar na vida. É alguém que precisa, é muito... Aqui você pode estar lidando com pessoas de touro, de virgem, sabe? Capricórnio, é... Aqui tem leão e tem escorpião, mas pode ter sido um escorpiano que, ó, foi muito fundo no outro relacionamento, o anterior, que teve o coração quebrado. Então se entregou muito profundamente, quando terminou essa relação, saiu devastado, ó, sem o coração. Então aí sabe quando você sofre algo e depois você fica muito, tudo, é como se ele tivesse até em alguns casos, tá pisando em ovos com você. Ele ou ela tem até um certo receio da sua reação, sabe? De você oferecer uma ameaça do tipo você abrir essa situação e isso prejudicá-lo. Ele ainda está muito receoso com tudo. Aqui é alguém que não quer ficar sozinho. Então, por exemplo, se tomar essa decisão de sair da relação, vai querer provavelmente oficializar algo contigo. Aqui é alguém que nessa fase da vida não está pronto para ficar sozinho. Então tem medos, tem receios, tem inseguranças, tá? Aqui você está lidando com uma pessoa que é muito insegura, mas ela não tem a natureza insegura. Ele não é inseguro por natureza. Ele está, é uma condição do momento. Ele está inseguro por conta das experiências passadas, tá? Então aqui é como se ele quisesse te conhecer, dominar mais a situação. Pode ser que queira conhecer sua família ou saber mais sobre a sua família, saber sobre o que você gosta, teu jeito de ser, para ter uma segurança, saber exatamente com quem está lidando e até que ponto pode ir com você. Porque às vezes ele pode até te conhecer muito, mas ele não sabe até que ponto, assim, quando, por exemplo, se você estiver chateada, estiver com raiva ou alguma coisa, até que ponto você pode ir. É um crush que está encarando muitas pessoas que chegam na vida dele ou dela, ó, a uma leviana. Todo mundo que chega novo, esse crush, ele tem sempre um pé atrás. Ele encara tudo como ameaça até que se prove o contrário, tá? Então é como se assim, a pessoa que chega na vida dele tem que já chegar provando que é inocente. Provando que não quer fazer dano, que não quer causar dano, que não quer fazer mal. Tá entendendo? De repente essa decepção não tem nem tanto tempo para alguns casos. Aqui, se for um triângulo, pode ser em alguns casos um triângulo que é namoro, né? Ali tem a carta do compromisso, mas pode ser namoro sério. Então pode ser recente e essa pessoa fez muito por ele. Então ele também pode ter um receio aí com relação a ser trair, a ele ser leviano com a pessoa, tá? Então aqui pode ter essa questão de estar sempre esperando alguém que vai fazer mal ou medo de ser leviano com a pessoa que o resgatou de uma dor, tá? Tem dois perfis de crush aqui. Então essa é a pessoa que veio parar, tá, gente? Com relação a vocês, o que ele pensa? Nossa, te admira, tem muita curiosidade, aqui me fala de muito desejo, muita vontade de estar perto. Para alguns casos, é alguém que quer muito... Gostaria de trazer você para a rotina dele ou dela. Porque é como se ele quisesse ver como você é no dia a dia. Pode ser até fruto dessa insegurança, né? Porque para ver como você age, tá entendendo? De uma forma mais natural, não em momentos assim isolados. Eu vejo que ele queria participar mais da tua vida. Pensa muito em você, o que sente com relação a você. Sente um misto de emoções, tá? São profundas, mas ainda são tanto quanto confusas. Ó, as nuvens escuras estão voltadas para cá. Por quê? Porque existe essa questão de, para alguns casos, ele está lidando aqui com duas mulheres, né? Duas mulheres, triângulo. Para quem não é o triângulo, essa confusão se dá porque ele encontra uma mulher que ressuscita essas emoções, né? Que pareciam que estavam mortas, mas ele acaba muitas vezes se pegando, comparando em alguns pontos com a outra mulher aqui, né? Se adapta se for homem, com a outra pessoa que no passado quebrou o coração dele ou dela e ele não quer reviver a mesma experiência, então fica com receio, né? Fica nessa coisa do vou,
vou, não vou, tá? Ao mesmo tempo que ele quer te conhecer melhor para esclarecer as coisas, né, na cabeça dele e até no coração, que é para quê? Definir com mais clareza o que sente, que ele sente algo forte, mas ele não sabe muito bem o que é, se é paixão, o que é, o que eu tô sentindo. Então ele gostaria, assim, de estar mais perto de você até para ter uma definição maior do que você provoca nele ou nela, tá? Aqui é uma carta que me fala de muito desejo, mas de uma necessidade de tomar uma decisão, que pode ser a escolha entre duas pessoas, ou decidir por se abrir, decidir por confiar, escolher confiar, que para ele é muito difícil, porque é alguém que precisa dominar a situação para se sentir seguro, tá? Então, o medo aqui é ser usado, a alma leviana seria ser usado, tá? De alguma forma, de você não ser aquilo que ele ou ela imagina, não porque ele duvide do teu caráter, mas pelo fato dele já ser enganado. Então, é como se fosse assim, sabe? Eu preciso ter provas de que você é o que eu acredito que você seja, mais ou menos isso. Ou é a insegurança, ou é o medo de ser leviano com alguém que o resgatou de uma situação difícil, tá bom? Então esse que é o crush que veio parar aqui. Vieram parar dois perfis de crush, um do triângulo e um solteiro que passou aqui por uma desilusão, tá? Então, pergunta respondida. Se quiser deixar sugestão de temas aí para as próximas semanas, deixa aí nos comentários. Beijinho no coração, fique na paz e até a próxima leitura. Tchau, tchau.